Olá, meu nome é Amanda Richa Laurinda dos Santos, eu sou do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Polo AB Maracanaú. E o tema do nosso vídeo é sobre um artigo científico chamado The Oldest Fossil Mushroom, que traduzindo é o cogumelo fóssil mais antigo, do autor Sam Heath e colaboradores, sendo que este artigo ele foi publicado na revista PLOS ONE em 2017. Os cogumelos são fungos pertencentes às classes dos Ascomycetes e Basidiomycetes e constituem um grupo de seres vivos bem diversificados na natureza. Formas, cores, tamanhos, espécies. Cientistas da Universidade dos Estados Unidos encontraram no interior do estado brasileiro, aqui no Ceará, o fóssil de cogumelo mais antigo, chamado Gondwanagaracites magníficos. Um fato muito interessante sobre esse cogumelo é o seu processo de preservação, pois ele ainda se encontra bastante, os seus tecidos moles preservados, uma coisa que não é fácil de encontrar em uma espécie onde o corpo é bastante macio. Isso é uma das características que mais se desintegram com o tempo. Então, como sendo uma substituição mineralizada em calcário laminado, os cientistas explicam que é difícil de acontecer essa preservação devido que os fósseis caracterizados por preservação de tecidos moles se deterioram rapidamente e, como já falei, normalmente não são preservados. Em muitos casos, grandes e importantes grupos de organismos de corpo macio faltam completamente o registro fóssil e até o momento apenas 10 cogumelos fósseis foram relatados. O espécie vem do laminado dos calcários da formação do Crato, que afloram nos flancos do norte da Chapada do Araripe, no Ceará. Segundo as discussões, a amostra ela compreende de um cogumelo único, quase completo, preservado com substituto de hematitas, principalmente em uma pequena laje de calcário típico, lustre colorido, milimetricamente laminado. A unidade inferior ela se encontra, atualmente no herbário da Universidade Federal de Pernambuco em Recife, justamente com tecnologias possíveis para que ele não se deteriore, com o tempo. Também foi repatriado do Illinois Natural History, souvenir da coleção da Pateológica. E um dos métodos utilizados na elaboração dessa pesquisa foi o estereomicroscópios com várias lentes de alta definição e também utilizando imagens do Helicon Softs, que foi montado mosaicos, com essas imagens que foram feitas. A nomenclatura dessa espécie foram enviados para o Micron Bank, de onde serão disponibilizados para o Índice de Nomes Globais. Representará um trabalho publicado de acordo com o Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Fungos e Plantas, e, portanto, os nomes contidos neste trabalho, até incluso o nome deste novo cogumelo, ele vai ser colocado, e publicados no código. A sistematização dos resultados em sua paleontologia está representada da seguinte maneira, que ele é um reino fungi do filo Basidiomycota, a classe é Agaricomycetes, da ordem Agaricales underworld, porém que a família ainda se encontra incerta. Como eu falei, é difícil, devido a algumas partes que ainda está sendo trabalhado, encontrá-la pode ser até colocada em uma nova família, ou a partir dos trabalhos que vão estar sendo feitos, acrescentá-la em alguma família já existente. A etimologia, o nome, por que esse nome Gondwanagaracites magníficos? Primeiro, porque é uma combinação do Gondwana, no antigo supercontinente, que foi uma grande massa continental localizada no hemisfério sul há cerca de 180 milhões de anos, e do grego Wodagarikon, que significa um cogumelo, e o sufixo grego its, denotando um fóssil. Bem, sendo que o nome magníficos, que significa
magnífico, esplêndido, devido à sua preservação. Ela ainda se encontra desconhecida, mas ela é preservada, certo? Mas ele se encontra marrom alaranjada, aparentemente circular, convexa. Bem, ela possui um véu ausente no contexto de 3,0 milímetros de espessura, reta, cilíndrica, com estrias longitudinais, anular ausente e base ligeiramente bulbosa. Os basidióporos não foram observados, por isso que a sua colocação familiar ainda é complicada. Atualmente ela se encontra impossível, por enquanto, né, em vez que como não foi encontrada essa evidência. O hábito geral da Goldwhan agaricites é uma reminiscência de cogumelos da família Strophaceae e a colocação dessa família seria apoiado pelo tamanho pequeno e forma robusta do basidioma geral. É como eu falei, ele ainda está sendo pesquisado em conjunto para ser classificado em alguma família. Até porque existe uma série de outras famílias de cogumelos que apresentam a morfologia de basidioma semelhante, como Agaricácea, Tricholomathaceae, e só podem ser separados nos estudos de forma, ornamentação e coloração do basidióporo. Assim, como se os esporos da Gonadoricite não foram observados, pode até se atribuir a um novo gênero de família. O artigo ele vai trazer também série de relatos sobre outros cogumelos fossilizados, né? Como o primeiro relatório foi de um membro da Basidiomycota, de ninfas com conexões de grampo de diagnósticos lá na França, e apenas 10 fósseis que se assemelhavam a cogumelos espancados modernos que foram gravados até o momento em Ambar. O cogumelo fóssil até agora mais antigo seria o Paleogaricites anticus, que foi relatado a partir do Ambar birmanês do meio Cretáceo, e assim como outros, né, que ele vai estar citando no artigo científico. E o Goldnaricites magnificus, ele representa o registro fóssil mais antigo de um cogumelo e é o único cogumelo fóssil conhecido por uma substituição mineralizada. E o espécie exclusivo amplia a gama geológica de cogumelos com espinhas há cerca de 14 a 21 milhões de anos e confirma sua presença durante o início do Cretáceo, e estimativas do relógio molecular sugerem a divergência da Basidiomycota em torno de 500 a 1,2 milhões de anos. E bem, é isso o vídeo, espero que tenham gostado, e a gente saber a importância desses estudos, até mesmo para a gente conhecer ainda mais os tempos geológicos e a natureza daquela época. Obrigada.